Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre a alimentação equilibrada. Então, quero desejar-lhes uma boa aula, bons estudos e vamos nessa. Na imagem aí, dois tipos de alimentação bastante diferentes. Você sabe dizer qual delas é mais saudável? Você conhece os grupos de alimentos que precisamos ingerir diariamente? Você sabe quais os problemas causados pela obesidade? Pois bem, é o que nós vamos aprender nesta aula. Para sabermos o que é uma alimentação equilibrada, precisamos entender os grupos de componentes que fazem parte da alimentação diária. Vamos estudar cada um deles, a começar pelos cereais. O grupo dos cereais inclui alimentos como arroz, milho, pães e massas, além de tubérculos e raízes. Esses alimentos fornecem principalmente carboidratos, que servem de energia ao organismo. Numa dieta de 2.000 quilocalorias, há cerca de 900 quilocalorias de cereais, o que corresponde a 6 porções com valor energético médio de 150 quilocalorias. A quantidade necessária de cereais, bem como a de calorias, vai depender do peso, da idade e do gasto energético de cada um. Deve-se dar preferência a alimentos feitos à base de cereais integrais ou enriquecidos. Estes alimentos contêm mais fibras, vitaminas e sais minerais. Veja alguns exemplos de alimentos do grupo dos cereais, como arroz, milho, ervilha, pães, macarrão, entre outros. Verduras e legumes. Estes alimentos fornecem principalmente vitaminas, sais minerais e fibras. Eles devem ser cozidos em pouca água ou no vapor, inteiros ou cortados em pedaços grandes, para evitar a perda de minerais e também de vitaminas. É importante incluir em cada refeição um alimento rico em beta-caroteno, como a couve, o brócolis, a cenoura, a abóbora, o espinafre e o tomate. As frutas. As frutas fornecem em geral carboidratos, vitaminas, sais minerais e fibras. No Brasil, há uma imensa variedade de frutas comuns regionais. É importante consumir todo dia pelo menos uma fruta rica em vitamina C, como a laranja, a manga e o caju. A vitamina C aumenta a imunidade do organismo, nos protegendo contra determinadas doenças. Leites e derivados. Leites, queijos e iogurtes fornecem principalmente cálcio, vitamina D, proteínas e gordura. O cálcio é importante na fase de crescimento para formar os ossos e também os dentes. O cálcio está presente em vários tipos de alimento, como já citados, no caso leite, queijos e derivados. Carnes, ovos e vegetais ricos em proteínas. Nesse grupo encontram-se as carnes, ovos e leguminosas, como feijão, ervilha, soja, etc., além de castanhas e nozes. Esses alimentos fornecem principalmente proteínas, lipídios, alguns minerais e algumas vitaminas do complexo B. Produtos ricos em gorduras e açúcares. São alimentos como sorvetes, balas, doces, bolos, chocolates, entre outros. Além de gordura e muita sacarose, que é o açúcar comum, esses alimentos não contêm a quantidade adequada de vários nutrientes importantes e por isso devem ser evitados. O consumo excessivo desses produtos diminui o apetite sem satisfazer as necessidades nutricionais do indivíduo. As bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas fornecem calorias, mas não contêm nenhum ou quase nenhum nutrientes. É importante enfatizar que, ao ingerir uma bebida alcoólica, o indivíduo ele tem a sensação de estar alimentado devido à grande quantidade de calorias. Porém, há falta no organismo deste indivíduo de outros ingredientes, de outras substâncias importantes, como as vitaminas, cereais
as proteínas, sais minerais, entre outros. Vale também salientar que o consumo excessivo de álcool causa problemas no pâncreas e também no fígado, assim como doenças cardíacas e nervosas. 10% da população brasileira sofre com a dependência de álcool. O alcoolismo é uma doença que precisa de tratamento médico. A obesidade. Quando a quantidade de calorias consumida por uma pessoa é maior do que a quantidade de calorias que ela gasta, seu peso aumenta. Então, observe as seguintes situações. Na situação 1, uma pessoa faz a ingestão de 2.000 quilocalorias por dia e gasto de 2.500 quilocalorias. Ou seja, essa pessoa gasta mais calorias do que o que ingere. Neste caso, o peso dessa pessoa irá diminuir. Agora observe a situação 2. A pessoa faz ingestão de 2.000 quilocalorias por dia e gasta também 2.000 calorias. Isso quer dizer que o peso dessa pessoa irá ser mantido. Observe agora a situação 3. Nesta situação, a pessoa que não pratica nenhuma atividade física e passa o tempo todo sentada, ela ingere 2.000 quilocalorias, mas gasta apenas 1.700 quilocalorias por dia. O que significa dizer que ela vai ter um aumento no seu peso devido ao pouco gasto de calorias, ou seja, ela ganha mais do que o que ela perde. Então, situações como esta podem levar a pessoa a desenvolver a obesidade. Embora vários fatores possam contribuir para a obesidade, incluindo a tendência hereditária, as principais causas desse problema são o consumo excessivo de comidas muito calóricas, aliado ao sedentarismo. Os riscos da obesidade são ataques cardíacos e pressão alta, diabetes, aterosclerose, que é a obstrução, ou seja, o entupimento de artérias, problemas na coluna e nas articulações, cálculos biliares. A obesidade tem de ser tratada com uma reeducação alimentar e atividades físicas regulares. A desnutrição. Este problema é caracterizado pela falta de algum nutriente na quantidade necessária ao organismo. Principais causas da desnutrição: vermes intestinais que retiram nutrientes dos alimentos ingeridos, problemas na absorção de nutrientes, o organismo ele não consegue absorver os nutrientes dos alimentos, e aí esses nutrientes eles são eliminados nas fezes, falta de recursos para uma alimentação equilibrada, ou seja, pessoas carentes de baixa renda não têm condições de se alimentar bem, de ingerir alimentos ricos em nutrientes, e aí acaba ficando desnutrida, e maus hábitos alimentares, ou seja, o costume de substituir alimentos saudáveis por outros tipos de alimentos. Então, gente, como vocês viram, uma alimentação é considerada equilibrada quando ela oferece ao nosso organismo todos os nutrientes necessários para que nosso organismo possa funcionar bem, possa funcionar direitinho. Nutrientes estes, como eu já citei, os carboidratos, as proteínas, os sais minerais, os lipídios, as vitaminas, entre tantos outros. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que estarei esclarecendo mais sobre o assunto. Um forte abraço e até a próxima.